As duas testemunhas. Verso para memorizar. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Leituras da semana. Apocalipse 11, 3, 6. Zacarias 4, verso 14. Apocalipse 12, versos 5, 6, 14, 15. Daniel 7, verso 25. Isaías 54, verso 17. Salmo 119, verso 89. Apocalipse 11, versos 15 a 18. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. A igreja medieval perseguiu fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um preço alto. Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Nesta semana, estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris, e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Este estudo se baseia nos capítulos 12 a 17 do livro Grande Conflito. Semelhante aos edificadores dessas casas nas rochas, comparou Jesus, é aquele que recebe as palavras que tenho falado, tornando-as o fundamento de seu caráter, de sua vida. Séculos antes, havia escrito o profeta Isaías: a palavra do nosso Deus permanece para sempre, Isaías 40, verso 8, e Pedro, muito depois do Sermão do Monte, citando essas palavras de Isaías, acrescentou: esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. 1 Pedro 1, verso 25. A palavra de Deus é a única coisa estável que nosso mundo conhece. É o firme fundamento. Disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, verso 35. Os grandes princípios da lei, da própria natureza de Deus, acham-se contidos nas palavras de Cristo no monte. Quem quer que edifique sobre eles está edificando sobre Cristo, a rocha dos séculos. Ao receber a palavra, recebemos a Cristo. E só os que assim recebem suas palavras estão construindo sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, verso 11. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Cristo, a palavra, a revelação de Deus, a manifestação de seu caráter, sua lei, seu amor, sua vida. É o único fundamento sobre o qual podemos edificar um caráter que subsista. O maior discurso de Cristo, página 102. Precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história das nações e na revelação de coisas que estão por vir, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, para que possamos aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida, para que, encarando as coisas temporais à luz da eternidade, possamos delas fazer o mais verdadeiro e nobre uso. O dia está às portas. Para a lição a ser aprendida, para a obra a ser feita, para a transformação do caráter que deve ser realizada. O tempo que resta é muito curto. Os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 12, versos 27 e 28, Educação, página 130. Os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo não permanecerão em trevas quanto ao seu significado. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7, verso 17. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um conhecimento mais claro da verdade o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus, que serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade.
Parábolas de Jesus, página 14.